Bom, pessoal, falta aí uns 4 minutos para fechar as 7h30. Aqui na nossa sala do estudo bíblico já temos algumas pessoas. Vamos cantar um pouquinho enquanto o pessoal vai chegando, principalmente na live do Facebook. Quem estiver em casa, e no 145 do Louvai ao Senhor, tudo que eu tenho, Senhor. Eu ia dizer que era a Helena, eu estava reconhecendo a cozinha. Boa noite, Helena. Bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem. E bom, vamos juntando, gente. Sim. Nós também, todos com saudade, né? Amém. Estamos todos. O que vocês querem cantar aí? Eu separei um comprido aqui. Os 131, os que amam a Deus serão. Aí eu acho que já dá tempo do pessoal chegar, né? São 7h30. Deus
que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Homem contra homem lutará, dor e pranto não acabará, mas Deus Pai nos manda o Salvador, o seu Filho, nosso Redentor. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Continuam guerras e terror, injustiças em lugar do amor, mas Jesus a nossa espera está, em seus braços nos receberá. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Ok, chegou mais alguém que eu não sei identificar ainda quem é, mas seja muito bem-vindo, o anônimo ali. Eu só tem que ligar a câmera e o microfone, dar uma luzinha aí para ele. Ah, apareceu a Vanessa. Boa noite a quem está acompanhando pelo Facebook, né? Nós já iniciamos, a Vanessa. Nós iniciamos um pouquinho antes aqui na nossa sala de reuniões virtuais aqui, né, para participação. Lembrando que quem quiser participar de uma forma um pouco mais rápida, eu aqui não tenho como olhar o Facebook agora, mas nós temos uma sala, foi passado o link no próprio Facebook ali. Quem é da comunidade São Marcos também tem o link no grupo do WhatsApp, então entrem e participem desse nosso bate-papo. Nós vamos falar um pouco sobre doação de órgãos, transplante de órgãos, e quando a gente toca nesse assunto, nós estamos falando do bem mais precioso que Deus nos deu. Nós estamos falando do dom da vida. Por isso é importante nós, como cristãos, falarmos a esse respeito, debatermos a esse respeito, porque muitas vezes para nós pode parecer algo muito óbvio, muito claro dentro da nossa mente, dentro das nossas convicções, mas talvez muitas pessoas tenham dúvidas a esse respeito, dúvidas não só com relação à parte física, mas também as implicações espirituais a esse respeito. Só para iniciar, eu gostaria de trazer alguns argumentos no sentido de que realmente a nossa vida é o maior presente de Deus. Deus criou todas as coisas a partir da sua palavra, Deus ordenou e todas as coisas passaram a existir. O ser humano é aquilo que nós chamamos de coroa da criação. A coisa mais importante que Deus criou, Deus cuidou da sua criação. Deus mesmo moldou o ser humano. E a grande diferença para outros seres vivos, não só esse moldar pessoal, mas que depois Deus soprou o fôlego da vida. Deus nos deu algo que é diferente de qualquer ser vivo, que não é a respiração. Todos os seres vivos respiram de alguma forma, mas é a nossa alma. Nós temos uma alma que é viva, nós temos uma alma que foi criada por Deus e que é eterna. E nós devemos também cuidar dessa alma, obviamente. Esta que estará aí para a eternidade, ou no céu ou no inferno, né? Mas nós temos a vida, a nossa vida física, o nosso corpo, que é um presente de Deus, e Deus protege isso. Quando Deus chama Moisés para o alto do Monte Sinai,
Durante a peregrinação até a terra de Canaã, Deus dá a Moisés os mandamentos, os 10 mandamentos, e ali ele fala da nossa relação entre nós e o nosso Deus. Boa noite, Carlos e Marilene, bem-vindos. E também fala da nossa relação com o nosso próximo. E uma das coisas que Deus protege é a nossa vida. Deus diz, não mate. Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 13, não mate. Na nossa divisão didática, né, dos 10 mandamentos, este é o 5º mandamento. Não mate. Nós temos os 3 primeiros, né, que falam da nossa relação com Deus, ter só o nosso Deus como Deus verdadeiro, cuidar do nome de Deus, esse nome que é santo, e santificar o dia do descanso. Obviamente aqui está ligado ao apego à palavra de Deus. A segunda parte, a segunda tábua, que começa falando da nossa relação com o nosso próximo, fala primeiro da nossa relação com as autoridades que Deus colocou em nossas vidas, pessoas que Deus colocou para cuidarem de nós, para cuidar da sociedade, né? Através do nosso respeito aos nossos pais e todos os superiores. E logo em seguida, então, Deus fala da vida, Deus protege a vida, não mate. E nós sabemos que aqui Deus não está proibindo apenas o assassinato, o tirar a vida, mas tudo aquilo que torna a nossa vida menos prazerosa de se viver. Isso envolve agressão física, tentativa de assassinato, enfim, tudo que atenta contra o corpo, mas também tudo aquilo que faz com que a minha vida também seja, como eu já disse, menos agradável de se viver. Aí entra coisas que me deixam triste, que me deixam desconsolado, enfim. Isso envolve em transplante de órgãos, em doação de órgãos, nós estamos com a vida de cada um de nós. Vamos esperar chegar mais pessoas aí. Nós vamos fazer uma oração então para iniciar esse nosso momento de estudo bíblico, né? Já dei uma introdução sobre o assunto, então nós vamos agora orar. Amado Pai Celestial, é bom estarmos reunidos em torno da Tua Palavra, cada um em sua casa, nós todos juntos em torno da mesma palavra, firmados na mesma fé. Obrigado, Senhor, por essas oportunidades que Tu nos dás, e obrigado porque Tu nos destes a vida como presente e Tu tens nos dado condições também para que esta vida seja preservada, seja mantida. Esteja, Senhor, conosco neste nosso momento de estudo bíblico, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito para que nós possamos cada vez mais compreender a Tua vontade e assim estarmos capacitados a vivermos aqui neste mundo como Teus filhos, como Teus instrumentos de salvação. Em nome do Salvador Jesus nós oramos. Amém. Antes de abrir para perguntas, para comentários, que talvez vocês já tenham aí, nós vamos cantar o hino número 83 do Louvai ao Senhor. Louva, louva teu Senhor pelas bênçãos que te dá. Louva teu Senhor pelas bênçãos que te dá. Pelo sol, pelo luar, pela estrela, pelo mar, pela chuva, pela flor, pelo teu irmão. Louva teu Senhor pelas bênçãos que te dá. Louva teu Senhor pelas bênçãos que te dá. Por Jesus morrer na cruz, pela vida, amor e luz, nesta vida nos conduz, Ele é salvação. Louva teu Senhor pelas bênçãos que te dá. Louva teu Senhor pelas bênçãos que te dá. Como poderás calar, vendo seu amor sem par, sua ajuda sem cessar? Vamos, pois, louvar.
que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Bom, gente, alguma pergunta, algum comentário? Né? Nós nem entramos no assunto direito ainda. Algumas coisas importantes para falarmos a respeito de doação de órgãos e transplante. Primeiro, o que é um transplante? Né? Tecnicamente falando, o transplante é uma cirurgia na qual se injerta o órgão ou um órgão de um corpo em outro corpo, para que este corpo, este organismo que vai receber, possa continuar cumprindo as suas funções e possa dar uma continuidade de vida ou uma melhora na qualidade de vida daquele que recebeu. Do ponto de vista moral cristão, o que é que nós temos a dizer a respeito do transplante, a respeito de doações? Eu separei uns dois pontos principais com relação ao que a moral cristã tem a nos dizer. Primeiro, quando nós falamos, e aí vão envolver essas duas situações, né? Primeiro, falando da doação entre uma pessoa viva e outra pessoa viva, né? Quando alguém doa parte do órgão ou parte de órgãos, tecido, enfim, enquanto ainda está viva. A primeira questão é não prejudicar a saúde do doador, não causar risco sério ao doador. É claro que toda cirurgia tem o seu risco, né? Mas dentro daquilo que a medicina consegue controlar, então algo que não ofereça nenhum risco sério, principalmente quando a pessoa vai perder parte do seu corpo, né? Nós sabemos que transfusão de sangue, transplante de fragmentos de ossos, de cartilagem, de vasos sanguíneos, tudo isso é possível e tudo isso o corpo também vai restaurando e vai regenerando. Então não há nenhum tipo de problema. O transplante de rim é o transplante pelo qual eu passei, eu recebi o rim, é o transplante que o nosso finado irmão Guido também passou, recebeu. O rim, ele é um órgão muito importante para a nossa vida, né? Sem o funcionamento do rim, a pessoa continua vivendo? Continua. A qualidade de vida que não é tão boa, porque a pessoa acaba ficando presa a uma máquina para que ela faça a função do seu rim. Então há toda uma limitação, até na questão de fazer uma viagem, coisa assim, questão da alimentação, principalmente também ingestão de líquidos, a pessoa tem que controlar muito. Quem tiver a oportunidade de um dia ouvir o relato de alguém que faz sessões de hemodiálise, seria interessante, porque é algo, eu graças a Deus nunca precisei passar por isso, mas é algo bastante sofrido mesmo. Fora, né, a questão da possibilidade de você contrair infecções, enfim, a sua qualidade de vida não é lá grandes coisas. A pessoa que doa o rim, ela pode viver muito bem com apenas um rim, né? O meu irmão que doou para mim o meu rim, ele continua vivendo bem, né? Aquele rim, ele cresce, ele passa a fazer a função de 2, e eu tenho apenas um que funciona também e vivo muito bem com relação a isso, né? É claro que isso não quer dizer que não vai oferecer risco para a pessoa, está tudo tranquilo. Não, existe uma questão ética, uma questão de cuidado também, né, para que o doador não seja constrangido de alguma forma a fazer doação, que seja uma doação consciente, que seja uma doação realmente voluntária e que seja feito dentro de uma reflexão muito séria. Isso serve para o rim, isso serve para pedaços de fígado, para um pulmão, partes de órgãos importantíssimos que podem ser doados em vida. Só para falar com relação a essa doação entre vivos, o que a nossa lei diz? O doador pode ser qualquer pessoa
que concorde com a doação desde que não prejudique a sua própria saúde. E o doador vivo pode doar um dos rins, parte do fígado, parte da medula óssea ou parte do pulmão. E aí vem uma questão. Pela lei, podem ser doadores parentes até 4º grau e marido ou esposa. Pessoas que não são parentes do que vai receber, né, do receptor do órgão, ele só pode fazer essa doação mediante uma autorização judicial, e aí tem toda uma questão legal que você tem que recorrer à justiça, né? Então, a nossa lei diz que doador vivo doa um dos rins, parte do fígado, parte da medula óssea ou parte do pulmão, desde que seja cônjuge ou um parente até 4º grau. Fora isso, só com autorização judicial. O que mais nós podemos falar a respeito da doação entre vivos? Nós temos, obviamente, dificuldade de conseguir doadores, né? Até dos mortos, depois vamos falar um pouco a esse respeito, né? Por isso que a doação entre pessoas vivas é uma grande demonstração de amor ao próximo. Mesmo que, né, tem que ser feito entre parentes, né? Há uma ligação familiar, uma ligação sanguínea, sim um grande ato de amor ao próximo, né? Eu fico pensando muito no meu irmão que me doou o rim. Mas ele é seu irmão, né? Sim, eu conheço tantos casos e a gente nesse meio acaba conhecendo tantos casos de irmãos, né? Ou de filhos e pais que tinham todas as condições de fazer a adoção, mas não quiseram doar. Claro, né? Existe toda uma questão por trás disso, né? De relacionamento, enfim, mas o meu irmão estava saudável, levando a vida dele super bem, continua saudável, mas ele ia se submeter a uma cirurgia bastante complicada, né? E eu sim agradeço muito a Deus e agradeço ao meu irmão Clédio, obrigado de novo, por ele ter nesse ato de amor se submetido a essa cirurgia para que eu pudesse então ter uma qualidade de vida melhor, né? Graças a Deus e a doação do meu irmão eu tenho essa qualidade de vida hoje. Tem alguma pergunta, pessoal que está assistindo aqui? Algum comentário? Não? Deixa eu ver se tem alguma pergunta de casa. Vão falando aí. Deixa eu ver. Abraço pessoal lá de Pelotas, Piratini, aqui de Curitiba, lá de Cacoal. Né? Não temos nenhuma pergunta também aqui pelo Face. Nós vamos cantar mais um hino, então. Depois eu falo um pouco sobre o transplante que ocorre entre cadáveres, né? O cadáver, a pessoa morta e a pessoa viva. O que nós podemos cantar aqui? Se ninguém der sugestão, eu já vou escolher um hino. Vamos cantar um hino bastante conhecido, o 117 do Louvar ao Senhor, Jesus é a Aliança.
Gente, então nós falamos um pouco sobre a doação entre vivos, né? Biblicamente, teologicamente, nós não temos nenhum impedimento nesse sentido, né? Desde que a vida dos dois seja preservada, não haja constrangimento, enfim, tudo ok. O transplante, então, que ocorre pós-mortem, entre o cadáver que acaba doando o órgão para que uma pessoa possa recebê-lo. Primeiro requerimento, primeira questão básica. O que vocês acham? Alguém lá vai dizer? Não? A primeira questão básica é que a pessoa esteja realmente morta. Parece engraçado, parece meio lógico, mas às vezes não é tão lógico assim. A dúvida com relação ao momento da morte, quando a pessoa já está morta, isso é um grande entrave para a doação, porque a família sempre acha, tem esperança de que a pessoa ainda pode ter uma vida normal, enfim, e a nossa lei fala o seguinte com relação diagnóstico da morte encefálica, né? A lei diz assim: a retirada pós-mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica, constatada e registrada por 2 médicos não participantes das equipes de remoção e transplante, mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina. Ok, depois eu vou falar sobre quem pode, né? Quem é que pode ser doador pós-mortem. Então, obviamente que a morte precisa ser comprovada. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim: mas eu tenho dúvida porque se a pessoa só está em coma, né? Obviamente que o Conselho de Medicina, a medicina tem como fazer isso, né? Testificar ou atestar uma morte encefálica, mesmo que os outros órgãos estejam sendo mantidos a partir de aparelhos, né? Diz assim, deixa eu achar aqui onde é que fala. Para definir com certeza a morte de alguém, a medicina requer hoje 2 encefalogramas tirados ao intervalo de 6 horas um do outro. Isso pode parecer exigente demais, de modo que se receie que alguns profissionais antecipem a morte do doador. Por esse medo, por esse cuidado, realmente há todo um processo, um protocolo, então, para que a morte encefálica realmente seja diagnosticada com muita certeza, para que realmente não seja abreviada a vida da pessoa, para que ela possa então ser doadora de órgãos. Aqui vem uma questão importante: se na doação entre vivos a vida do doador também ela é protegida, não pode prejudicar a vida do doador, na doação pós-mortem a vida daquele que será o doador também precisa ser preservada, obviamente, né? Por isso que a nossa Constituição também proíbe que uma pessoa viva doe, por exemplo, o seu coração. Por quê? Porque aí ele precisaria tirar a própria vida para fazer essa doação, né? Então, a pessoa precisa estar realmente morta, comprovada, para que os órgãos possam ser retirados, né? É claro que nós, seres humanos, nós costumamos aceitar, né? Quando nós vemos lá um familiar, um amigo que ainda tem sinais vitais, por mais que ele nunca vai ter uma vida novamente, porque o seu cérebro já parou e a parada dos outros órgãos é só uma questão de tempo, é difícil para nós aceitarmos isso, né? E dizermos: olha, pode tirar os órgãos, depois tirar os aparelhos, porque isso não é da nossa natureza. Nós não queremos entregar as pessoas à morte, mas enfim, é importante
que seja tudo feito dentro da ética e dentro da ordem que a medicina estabelece também. Antecipar ou precipitar a morte, mesmo que seja por uma boa causa, isso nunca vai ser aceitável, nem aos olhos dos homens, muito menos aos olhos de Deus. O fim nunca pode justificar os meios. Então, doação, a pessoa precisa realmente estar morta, comprovadamente morta, né? O que a nossa lei diz a esse respeito? Como eu já falei, a doação entre vivos precisa ser um parente de até 4º grau, né? Ou um cônjuge, ou alguém não parente precisa então entrar na justiça para que tenha uma autorização judicial. A doação entre mortos, nós temos o Conselho de Medicina que fala a esse respeito. A pessoa precisa estar morta, precisa estar comprovadamente morta, morte encefálica, mas também existiu alguns anos atrás uma época que houve a lei que você colocava na sua carteira de identidade, doador de órgãos e tecidos. Isso já não vale mais, por isso eu gostaria de voltar para a lei que diz assim: primeiro, a retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas para transplantes ou outra finalidade terapêutica dependerá da autorização do cônjuge ou parente maior de idade, obedecida a linha sucessória, reta ou colateral, até 2º grau, inclusive, firmado em documento subscrito por 2 testemunhas presentes à verificação da morte. E ainda adiante diz, a remoção pós-mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa juridicamente incapaz poderá ser feita desde que permitida expressamente por ambos os pais ou por seus responsáveis legais. Obviamente que está falando de vivos, né? Então, resumindo, o que a nossa lei diz hoje? Não adianta eu colocar na carteira de identidade que eu quero doar meus órgãos, não adianta eu fazer um documento, reconhecer firma, enfim. Eu preciso conversar com a minha família. Eu preciso deixar claro para a minha família que eu quero ser um doador de órgãos e tecidos, ou que eu quero que o meu corpo vá para a universidade, para as faculdades de medicina, né, para ser estudado. Isso precisa ficar muito claro para os nossos familiares. E mesmo que eu tenha deixado claro para os meus familiares que eu quero ser um doador, que eu tenha deixado expressa essa minha vontade, se os meus familiares não quiserem permitir, os meus órgãos não serão doados. Por isso é importante, enquanto nós estamos bem, nós podermos falar a esse respeito com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos pais, filhos, enfim, com toda a nossa família, e expressar a nossa vontade. Porque no final das contas são eles que vão decidir se os meus órgãos serão ou não serão doados. Daí nós voltamos toda aquela dificuldade, né? A pessoa está ali, eu não sei se ela ainda tem como retornar à vida, ou eu não gostaria será por N motivos, né, que os seus órgãos fossem retirados. É um momento muito delicado, existem nos hospitais equipes técnicas preparadas especialmente para isso, para abordar a família, e é um momento difícil, o momento da perda, e não se pode esperar muito também, né, para que os órgãos não venham a perder sua função. Então, vamos conversar com os nossos familiares, né? Vamos pensar no bem que nós podemos fazer após a nossa morte. Enfim, o que é que nós podemos ainda meditar ou pensar a esse respeito? Ser ou não ser doador? Receber ou não receber um órgão, ou de um cadáver, ou de uma pessoa viva? Será que nós temos esse direito, né, intervir no curso natural, entre aspas, da nossa vida? Vamos cantar mais um hino, a gente já volta para falarmos a esse respeito e também daqui a pouco encaminharmos o encerramento desse nosso momento de estudo bíblico. Número 105 do Louvai ao Senhor, o meu prazer é Cristo. Vão pensando aí, vão mandando suas perguntas, vão mandando seus comentários.
Ok, pessoal, nós temos aqui a participação da Helena, né, que disse ser doador sim e ser receptor sim, né? A questão do receptor, do doador, né, como disse, muitas vezes dentro da nossa moral cristã, por mais que nós tenhamos a indicação bíblica de lutarmos, de fazermos tudo para a preservação da vida, e não só a preservação da vida, mas que ela seja preservada com qualidade, ainda surgem algumas dúvidas. E eu vou dizer o seguinte, muitas vezes a gente faz julgamentos porque nós achamos que isso está muito distante da gente. No nosso curso de teologia da UBRA, todo ano tinha uma turma que organizava a semana acadêmica. E se eu não me engano, em 98 ou 99, o tema da semana acadêmica foi transplante de órgãos, doação de órgãos. Não foi a minha turma que organizou, foi uma outra turma. Eu me lembro que dentro das perguntas que foram enviadas, né, tinha pastor, tinha médico falando a esse respeito. E uma das perguntas que foi enviada para um dos pastores, ou o pastor que estava lá, ele dizia assim: se Deus me permitiu ter uma doença, qual é o direito que eu tenho de buscar um transplante, por exemplo, e não enfrentar essa doença com todas as suas consequências? Parece uma pergunta boba, mas ela é uma pergunta muito importante. É uma pergunta que nos faz pensar, que nos faz refletir a respeito da vontade de Deus para a nossa vida. Algumas colocações a partir da palavra de Deus. Primeiro, porque Deus não nos criou para sofrermos. Deus não nos criou para sermos pessoas doentes. Pelo contrário,
Deus, né, quando termina a sua criação, diz o texto bíblico que ele viu que tudo era muito bom. Todas as doenças e tudo de ruim que existe no mundo são consequências do pecado. Então, o mau funcionamento de um órgão também é consequência do pecado, não o castigo de um pecado, mas o pecado que entrou no mundo por causa de Adão e Eva e todas as consequências ruins que elas trouxeram. Aí o pastor deu uma resposta muito interessante para aquela pergunta. Ele disse assim: se você tem dor de cabeça, você toma uma aspirina ou você não toma uma aspirina? Se você tem uma dor de cabeça, você recorre a um tratamento, por mais simples que seja, mas que é fruto da capacidade humana que Deus deu ao ser humano de desenvolver um medicamento para aliviar ou acabar com a sua dor de cabeça. Você usa, você toma uma aspirina, seja lá o que for. Por que não usar também dessa tecnologia, dessa possibilidade que Deus nos concedeu através da inteligência que Ele dá aos seres humanos de tirarmos o órgão, seja de alguém falecido ou de alguém vivo, e enxertá-lo numa pessoa para que ela continue a viver ou continue a ter pelo menos qualidade de vida. Então, essa questão de se Deus permitiu, então eu tenho que aguentar, suportar todas as consequências, isso me parece que realmente não é um argumento válido, porque Deus, Ele também quer o nosso bem-estar e Ele usa meios para isso. Muito bem, certa vez eu estive conversando com uma psicóloga que ela fazia o acompanhamento de um rapaz da nossa igreja lá no Rio Grande do Sul, que ele precisava receber um transplante renal. E um dia ela me pediu se eu poderia dar alguma assistência, pelo menos no lado espiritual, que não era a área dela, né? E aí um dia ela veio assim: Pastor Márcio, nosso último encontro, esse rapaz disse assim: como é que será na vida eterna? Quando eu ressuscitar com um órgão de outra pessoa, ou aquela pessoa ressuscitar sem o órgão que ela me deu, enfim. Também são questões importantes, né? Primeiro, mostra que a pessoa crê realmente na vida eterna, acredita, né, que Deus vai nos dar uma vida eterna no céu. Porém, o que essa pessoa talvez não tenha se lembrado ou se dado conta, de que a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo é que quando nós ressuscitarmos, nós não teremos mais esse corpo mortal, nós teremos um corpo glorioso. Como será esse corpo glorioso? Nós não sabemos, mas será um corpo glorioso, perfeito. E aí nós podemos também lembrar de que esse nosso corpo que morre, que vai para a sepultura, que volta ao pó, ele é restaurado por Deus. E aí nós poderíamos levantar vários questionamentos, né? Por exemplo, uma pessoa que morre em um acidente onde o seu corpo todo é destruído, uma pessoa que morreu no mar e os peixes comeram o seu corpo, tudo isso, nós somos limitados a esse tempo e esse lugar que é o mundo, e esquecemos que Deus é muito maior, que Deus tem todo o poder. E aí vocês pensem, se nós seres humanos, com todas as nossas limitações, nós temos a capacidade de reciclar vidro, papel, plástico, enfim, por que Deus, em todo o seu poder, não poderia reciclar, entre aspas, o nosso corpo? E nós sim, a palavra dele diz que receberemos um corpo glorioso, assim como Jesus Cristo hoje está no céu em corpo glorioso. Então, essas questões também podem ser trabalhadas nesse sentido, né? Na vida eterna, nós não teremos esse corpo limitado, apesar de nos reconhecermos lá no céu, nós teremos um corpo glorioso e perfeito. Alguma outra questão que poderia ser levantada nesse sentido, com relação à parte espiritual, né? Nós temos uma questão aí envolvendo a bioética da possibilidade de a humanidade caminhar a um ponto de enxergar seres humanos apenas como um depósito
de órgãos. Um pré-cadáver útil. Alguém que, assim que morrer, terá uma utilidade para a sociedade. E, infelizmente, nós vemos isso quando alguns propõem, por exemplo, já foi proposto um tipo de lei, que pessoas condenadas, não sei qual tipo de crime, mas algumas condenadas teriam que ser doadores compulsórios, obrigados. Né? Sei lá, a pessoa é um assassino e ele está preso na cadeia cumprindo sua pena. Já houve quem propusesse essa lei. Não, aquela pessoa que matou, ela é obrigada a doar um órgão. Né? Enfim, pode parecer algo absurdo, mas já se pensou nisso. Né? Aí nós vamos por um outro lado, que eu não quero aprofundar agora, mas que envolve outra questão de bioética, por exemplo, a clonagem. Né? Quantos já estudaram a possibilidade de fazer um clone de mim mesmo para ser um depósito dos órgãos, para que no futuro, se eu venha precisar de um órgão, eu tenha lá uma cópia de mim mesmo. Né? Existem filmes, né, a esse respeito que falam disso, uma coisa meio absurda, mas nós não podemos duvidar de que essa capacidade que Deus deu ao ser humano para trabalhar para o bem, também possa ser usado para o mal. E aí entra os limites da bioética, que é importante que nós falemos a esse respeito também. Enfim, nessa época em que nós estamos lutando pela vida, tantos estão em casa protegendo suas vidas e a vida dos seus amados, tantos precisam estar na rua batalhando para conquistar o seu sustento, para a preservação da sua vida. Em meio a isso também surgiu uma questão que envolve transplante. Estão sendo feitos estudos para ver a possibilidade de que talvez as pessoas que já tenham pego o novo coronavírus, tenham adquirido a Covid-19, tenham desenvolvido imunidade e que eles pudessem doar o plasma do seu sangue com anticorpos para as outras pessoas receberem esse plasma e assim também estarem imunes a esse vírus. Tudo envolve uma questão de ciência, tudo envolve uma questão dos estudos sérios que estão sendo feitos, mas também nós precisamos sempre ter o limite da ética, né, e da moral. E aí a palavra de Deus entra. A palavra de Deus nos orienta nesse sentido, até onde nós vamos, até onde nós podemos ir. Né? De qualquer forma, doar sempre é um ato de amor. Quando a doação é feita de forma espontânea, seja uma pessoa viva doando o órgão para outra pessoa viva, seja os familiares que acabam de perder um ente querido e, num ato de amor, num ato de fraternidade humana, conseguem permitir com que os órgãos que são úteis sejam retirados para a doação, isso é uma coisa maravilhosa. Isso é uma grande bênção de Deus. E que nós temos aí à nossa disposição e podemos aproveitar muito bem. Eu, como já disse, louvo a Deus todos os dias. Agradeço ao meu irmão, não que eu não consiga falar com ele todos os dias, mas em pensamento eu sempre agradeço a ele, porque eu tenho a possibilidade hoje de ter uma vida praticamente normal por causa dessa doação. E todos aqueles que já receberam um órgão, seja de alguém vivo, seja de um cadáver, sabem do que eu estou falando. E quem ainda tem dúvidas, procure conhecer mais. Querem vir falar comigo em particular? Podem vir falar comigo em particular. Conhecem alguém que já passou por essa situação? Fiquem à vontade. Tenho certeza que essa pessoa não vai negar de falar a respeito das suas experiências. Se você conhece alguém que no momento de dor, a perda de um parente, foi abordado e doou ou não doou, mas que seja uma experiência que possa ser compartilhada com você, procure conversar, procure conhecer mais, porque, de novo, doar é um ato de amor, é um ato de desprendimento, e aquele que tem o amor de Cristo dentro de si, ele com certeza estará sempre mais motivado e preparado para se entregar também em amor ao seu próximo. Vamos ver aqui. Minha mãe, não podemos morrer e ser queimados, virar cinza e mesmo ser jogado no rio, mas no derradeiro dia ele vai ressuscitar. Isso eu creio. Também, né, minha mãe lembrou aqui a cremação, né?
A cremação existe. Existem ainda algumas pessoas também pensam, mas será que o cristão pode ou não ser cremado? A cremação nada mais é do que acelerar o processo de voltar à cinza, né? E aí o que a gente vai fazer com a cinza? Alguns guardam em casa, na urna, outros jogam no rio, outros jogam no pé da bananeira lá no sítio que ele gostava de ir. Enfim, o poder de Deus está nisso. O poder de Deus está em no dia do juízo final, seja lá onde estiver as partes físicas do nosso corpo, seja espalhado pela cinza, seja comido por peixe, Deus em seu grande poder, Ele junta tudo isso de novo e nos dá um corpo glorioso com o qual nós vamos habitar a eternidade. Muito obrigado, mãe, pela sua colaboração. Então, só uma questão ainda, não foi levantada essa dúvida, mas eu gostaria de falar rapidamente a respeito de uma lenda urbana que existe no nosso país. Venda de órgãos. Sequestraram não sei quem, tiraram, o cara amanheceu dentro da banheira cheio de gelo, faltando rim. Ou a pessoa foi lá e vendeu o órgão dele para um que estava precisando. Gente, nós precisamos ter isso muito claro, que isso não passa de lenda urbana. A gente gosta, a nossa imaginação humana gosta de viajar nessas teorias meio loucas, mas no Brasil a questão da doação de órgãos ela é muito séria, muito controlada. A gente viu alguns pontos da lei, que não é assim, eu vou lá, vou doar para qualquer um, até quando há doação de um órgão, de um cadáver, às vezes há permissão do contato de quem recebeu com a família do falecido, mas nem sempre isso é possível, nem sempre a justiça permite isso. É uma questão bastante delicada, até para que não haja, de repente, uma forçação de barra da parte do falecido de querer obter alguma vantagem, enfim, a coisa é muito séria. Às vezes até leis muito duras, por exemplo, algumas doenças são impeditivas de doação de órgãos, mas aí vem a pergunta, é melhor eu ter um órgão que veio com alguma doença e continuar a minha vida, mesmo que tendo que tratar essa doença que esse órgão veio, ou é melhor eu morrer? A nossa lei ela é até dura demais às vezes nessa questão. Então, essa história de sequestrou, arrancou o rim e levou e tal, isso é lenda urbana. Isso não acontece. Até porque você tem todos os exames pré-operatórios, tem que saber se existe compatibilidade, você precisa, você tem um prazo para a retirada de órgão e o enxerto dele na pessoa, e você não tem como fazer isso. Então, eu cheguei no hospital com um rim dentro de um balde de gelo, coloca em mim. Não, existe todo um processo, todo um protocolo. Então, não alimentem esse tipo de pensamento, porque isso só prejudica a doação de órgãos e o transplante de órgãos. Também a ideia de que a pessoa só está em coma e já vão matar ela para tirar os órgãos. Gente, isso também não acontece. Vocês viram como a lei é dura nisso, é sério, precisa de uma equipe que vai dar o atestado de que a pessoa realmente tem morte encefálica, e essa equipe não pode estar envolvida com doação, com transplante. Então, a gente precisa falar daquilo que é bom, daquilo que é bonito e daquilo que realmente a ação de amor entre os seres humanos. Ok? Vamos cantar mais um hino ainda e aí nós encaminhamos para o nosso final. Ainda dá tempo de perguntar, tá, pessoal? Vocês fiquem à vontade. Vamos cantar o hino número 107, hino número 107 do Louvai ao Senhor.
seus castelos, nas águas não subsistem, pois Cristo é o fundamento da vida verdadeira. Cristo é a pedra angular. Mas muitos homens não querem aceitar. Creia neste Cristo, caminho verdadeiro, é Ele quem nos guia a salvação eterna. Cristo é a pedra angular. Mas muitos homens não querem aceitar, não querem aceitar. Desculpa, gente, eu me embananei um pouco porque eu estava ouvindo a participação aqui. Nossa irmã Vanderleia Schroeder, lá de Pelotas, diz: doar órgãos sim, sou contra a cremação. Obviamente a cremação ainda não é uma unanimidade entre os cristãos, né? Então é uma prática um pouco nova entre os cristãos, mas, né, estamos aí, respeitamos também a opinião da Vanderleia, né? Colega Elton, pastor aqui em São José dos Pinhais, muito bom tema, boa abordagem, obrigado por acompanhar aí, colega. Infelizmente chegamos ao final desse estudo bíblico. Hoje a gente tentou fazer uma participação aqui na nossa sala de reuniões, né? O pessoal aí pelo Facebook. De qualquer forma, né, são novas tecnologias e nós vamos testando, nós vamos aprendendo a lidar com isso. É tudo ainda muito novo para muitas pessoas, né, inclusive para mim também. E a gente vai aprendendo, por isso a gente pede desculpa por qualquer falha, né? Convite: amanhã, 19h30, nosso culto semanal aqui da comunidade São Marcos. Ainda não temos previsão do retorno às nossas atividades presenciais, mas aí de terça a sábado, todas as noites às 19h30, nós temos alguma programação, né? Seja devoção, estudo bíblico, momento de oração, e sempre nos sábados o nosso culto semanal aqui pelo Facebook. Então desejo a todos uma abençoada noite, convido a todos a juntos orarmos a bênção e então logo após já me despeço de vocês. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Gente, lembrando que na próxima sexta é estudo bíblico e fica aberto de novo a participação de vocês. Durante a semana enviem perguntas, enviem dúvidas que vocês tenham a respeito de algum tema, para que a gente possa fazer um estudo bíblico que seja interessante para vocês que estão lá. Às vezes eu acho que o assunto é interessante e às vezes não interessa tanto assim. Esse assunto de doação de órgãos, obviamente para mim é interessante, porque eu recebi um órgão. Mas às vezes para as outras pessoas não é tão interessante. Então mandem durante a semana, aí, pode ser no meu WhatsApp, pode ser aqui no Face da comunidade, por qualquer meio e formas aí, podem mandar suas perguntas, suas dúvidas, e a participação aqui no nosso estudo bíblico é sempre aberta e muito bem-vinda de cada um de vocês. Então desejo mais uma vez uma boa noite, que vocês possam descansar na paz do nosso Deus, e amanhã às 19h30 então nós nos encontramos novamente aqui para o nosso culto semanal. Boa noite a todos.